Richard Rios toma atitude lamentável, porém depois ele vem, pede desculpas. Eu gostaria muito da sua opinião relacionado a isso. Paulo Serdã faz uma declaração bem importante e polêmica relacionada ao jogo contra o Cerro Porteño e nós vamos debater um pouquinho sobre o Naves aqui nesse vídeo. Gostaria de saber a sua opinião, até porque ontem eu fiz um vídeo sobre o Naves e hoje eu venho agora novamente fazer outro vídeo sobre o Naves em cima do que o André Hernan falou. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC e o Periquito Louco está ansioso para saber o que você tem para nos oferecer. Você vai nos dar like? A taxa de like está muito baixa e gostaríamos muito de poder contar com a sua participação no like, porque assim faz com que o YouTube entregue o nosso conteúdo para outros palmeirenses. Você vai nos ajudar? Espero que sim, espero que vocês estejam conosco aí para poder nos ajudar. Vamos aos fatos? Antes de mais nada, eu só vou pedir mais um favor. Se você puder ajudar no Pix, ajude para que a gente possa comprar uma cadeira de rodas que está muito próximo de podermos comprar. Falta muito pouco. O dinheiro não é direcionado a mim, é direcionado ao nome que está aqui. Ela já está tomando conta para poder comprar essa cadeira de rodas. Assim que conseguirmos comprar, eu vou aí postar nas nossas redes sociais, inclusive aqui também. Então nos ajude para que a gente possa conseguir comprar essa cadeira de rodas para um senhor que está precisando muito, que ele está muito obeso e essa cadeira de roda tem que ser especial. Vamos aos fatos. Agora vamos tratar aí o Palmeiras da forma como deve ser tratado. O primeiro assunto que eu vou tratar com vocês é sobre o Naves, né? Vocês gostariam que o Naves fosse negociado? Até ontem foi um debate no pré-jogo que nós fizemos entre eu e o Dudu relacionado a isso, porque em determinado momento ele pediu para sair, aí depois ele recuou e pediu para disse que não queria mais sair, né? E agora ele acha com bons olhos a possível saída para o Botafogo, que inclusive é um direto do Palmeiras, hein? É um confronto direto entre Palmeiras e Botafogo em vários campeonatos. Então não acho interessante a saída dele pro Botafogo. Então seria muito mais interessante permanecer com ele no Palmeiras do que ir pro Botafogo de graça. O Palmeiras realmente é uma instituição muito caridosa, né? A gente doa os jogadores assim, por empréstimo, você só paga o salário do cara e tá tudo ok, vai para lá e depois se vocês quiserem vocês compram. Vai lá, fortalece o vizinho, fortalece o amigo. Eu acho que o Naves tem um potencial imenso, inclusive até melhor que alguns jogadores que nós temos no plantel hoje e foi contratado. Mas não é assim que o Abel Ferreira olha para o jogador. Olha com algumas deficiências que infelizmente eu não consigo enxergar e eu gostaria de saber de você. Naves saindo do Palmeiras é um reforço para o nosso rival. E aí? Inclusive o rival que já falou muito mal do Palmeiras, hein? Vale lembrar sobre isso. Ninguém é tão feliz como os clubes que oferecem dinheiro para poder levar jogadores do Palmeiras. Porque o Palmeiras consegue negociar com os nossos rivais de uma forma tão fácil, mas quando é para vir para o Palmeiras, a gente enfrenta uma grande dificuldade, inclusive contra o próprio Botafogo. Já existiu jogadores que nós queríamos contratar e eles fecharam as portas para podermos contratar. Por que para o vizinho a gente consegue liberar jogadores tão facilmente? Mas a sua opinião é muito importante relacionada a esse assunto. Outro assunto interessantíssimo que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a situação do Palmeiras hoje na Libertadores. Conseguimos ganhar, mas o Paulo Serdã veio com um vídeo muito interessante analisando ali o Palmeiras diante a esse Cerro Porteño, que o Palmeiras, para mim, fez uma partida de boa para regular ali, mas vamos colocar como regular, nem vou colocar ruim, mas regular ali, precisa melhorar muitas coisas. Mas se liga no que o Paulo Serdã falou. E aí, porcada? Somos líderes. Bom, bom, primeiro tempo morninho, chato, né? Um time retranqueiro, chato, sem qualidade esse do Cerro. Bem sem qualidade mesmo, bem sem inspiração. Veio com a proposta de não jogar, até porque eu acho que eles não têm futebol para jogar, né, mano? A gente fez o gol e foi o que salvou o primeiro tempo. Melhor ali o Murilo. Veiga se machucou logo no começo. Não sei, cara, não entendi muito a substituição. Eu colocaria o Maurício. Talvez o Maurício ainda não esteja bem para jogar esse tempo todo, mas poderia ter entrado no segundo tempo. Eu acho que a gente ficou meio ou bastante sem criatividade pelo meio ali, sem jogadas pelo meio. Quem mais procurou os lançamentos ali, procurando até o Facundo, que os caras deixavam um buraco, foi o Murilo, né?
Então o Murilo fez uma boa partida. O segundo tempo muito melhor, segundo tempo time mais ativo, um time mais acordado, né? Por incrível que pareça, o mesmo time, mas jogando um futebol mais agressivo. A gente melhorou bastante no segundo tempo, mas mesmo assim, até a metade ali, sem muita inspiração de gol, né? De gol. Aquele gol do Vitor, a linha traçada daquele jeito é até covardia, né, velho? É até covardia, mano. Uma vez eu li pela FIFA que nessa dúvida sempre seria pro ataque, né? Porra, numa dúvida daquela, tio, da pró-defesa é foda, né? Depois ele fez outras mudanças, o Alan entrou bem, o moleque entrou bem, da hora, o moleque realmente entrou bem, né? Não que eu falei que não entendi a substituição, mas não que o Felipe fez uma má partida, mas jogou praticamente como um lateral, né? Nem fez a função que ele está acostumado a fazer. Jogou mais o Estevão pelo meio, mas ele ficou mais como um lateral e não um lateral agressivo, né? Até porque a gente não tinha um lateral direito. Depois o Flaco fez o favor de perder 2 gols para variar, né? De frente. Tudo bem, um goleiro deu uma espalmada ali, né? Mas é isso. E o Richard Rios, velho. Richard Rios. Outro dia até falei aqui que não entendia por que ele não era titular, ou não estava sendo, ou não foi titular no jogo. É um dos jogadores mais estáveis, né? E mais agressivos do nosso time. Não entendi nada, velho. Não entendi, sinceramente não entendi nada. Pediu desculpa. Cara, mas isso mostra a falta de respeito, cara. É a falta de respeito da presidente. Outro dia a falta de respeito do Abel. Agora a falta de respeito do Richard. Pô, e aí... desculpa. Mas, pô, cara... Tá difícil, hein, mano? Coisa feia, velho. Pô, os caras tá desacreditando o torcedor do Palmeiras mesmo. E hoje nem podem, né? Ninguém pode falar que foi do lado da organizada, do lado da mancha, do lado de lá, né? Desnecessário, velho. Até porque o time no primeiro tempo deu sono demais, né? Impressionante, cara, a falta de respeito. Impressionante. Tá foda, mano. Tá feio. De qualquer forma, o porco é líder e Libertadores não é pra gambá. Vocês foram pra quadra deles, se fuderam. Fogo nos racistas, caralho. Agora um pouquinho sobre a estreia do Felipe Anderson, né? Nós tivemos o Felipe Anderson estreando na partida do Palmeiras hoje, que para mim foi extremamente interessante a partida dele como jogador de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras, mesmo atuando numa área ali que talvez ele nunca tenha atuado, nunca vi ele jogar como lateral, vi ele muito mais como lateral do que ponta, mas é um lateral que avança, né? A gente viu ele avançar demais ali, inclusive sendo muito importante no gol do Palmeiras e crucial em algumas jogadas ali de linha de fundo. Parabéns ao Felipe Anderson, que estreou muito bem hoje, hein? E o que você acha? A estreia do Felipe Anderson, comenta aí. A última opinião que eu gostaria muito de saber de vocês é sobre o Richard Rios. O que vocês acharam sobre o pedido de desculpa dele? Eu acho digno, acho que foi interessante. Não gostei da atitude dele no início, de ter mandado a torcida calar, mas é o calor do jogo ali, a gente sabe que nós somos passíveis a erro, vale lembrar, eu já errei, você já errou e todos nós já erramos. Agora quando o cara vem, reconhece o erro e pede desculpas, aí a gente tem que também reconhecer a grandeza do jogador de ter pedido desculpa. Então tá tudo bem, a gente vai precisar do jogador, é um jogador bom, a gente sabe do potencial do cara e talvez isso faça com que o jogador se sinta até mais potencializado ali dentro de campo, né? Ele recuar e falar que errou. A gente já tô cansado de jogadores muito bonzinhos e a gente vê que dentro de campo não adianta de nada jogadores bonzinhos ali. Agora, muito importante também é sabermos que ele teve a hombridade de vir a público, inclusive no microfone, e pedir desculpa. Se liga aí. Fala, rapaziada, esse troféu aqui eu quero dedicar para toda a torcida alviverde. Mais uma vez um pedido de desculpas. Isso aqui são vocês que ganham. A gente só entra em campo para representar vocês. Quero que saiba que eu sempre vou dar a vida dentro de campo por esse clube. E obrigado mais uma vez pelo apoio, pelo carinho, pelo aceito de desculpa.